Opa, vocês estão bom? Chega mais, tá começando mais um Cadinho Podcast, o lugar onde nós aqui, os mineiros, puxam uma prosa sobre um cadinho de tudo, né? Puxa o banquinho e vem prosear com a gente. Então, meu nome é Thiago e nós estamos aqui com essa bancada maravilhosa que já foi apresentado para vocês lá no Instagram. E hoje nós estamos aqui com o Marcos Amorim. Dá um oi, dá um salve. Opa, tudo bom? Bom, graças a Deus, vai. Estamos aqui também com o Wallace, mais conhecido como Capivara. Colé, Jobs. Tá bom, Jobs? Tranquilos. Graças a Deus, vai. E também com o nosso mestre, querido Felipe Reis. Fala comigo, meu irmão. Salve, salve família, tamo junto na área. É isso aí, é nóis. É nóis, meu querido. É agora, meu povo. Vamos direto ao assunto do dia. Hoje nós vamos falar de um evento grandioso que vai acontecer agora, dia 14 de outubro, que é o eclipse solar anular, conhecido por algumas pessoas como o Anel de Fogo, ou para as pessoas estrangeiras, para os gringos, né, como Fire Ring. Desculpa aí, mas o mineiro aqui não sabe falar inglês não, então vai ser desse jeito mesmo. Vai ser visível numa parte grande do Brasil e você não vai querer perder, né? Então continua com a gente que você vai saber tudo sobre isso. Marcos, eu queria que você explicasse para a gente um pouco o que seria esse eclipse anular. Então, meu amigo Thiago, o eclipse anular é um evento astronômico em que a Lua, durante a sua órbita, vai passar na frente do Sol. E como a Lua ela faz uma órbita elíptica, às vezes ela está perto, ou longe ou perto da Terra. Quando ela está muito longe, ela forma esse eixo de fogo, né, que ela não tampa o Sol completamente, ela sobra a bordinha do Sol, por isso que é chamado de Fire Ring. Esses são os dados aí sobre o eclipse, né? O Sol ele tem 100 vezes mais o diâmetro que a Terra e 400 vezes maior do que a Lua. Ou seja, a Lua é pequenininha, mas é como você tampar a televisão com o dedo, né? A Lua tampa o Sol completamente. É muito louco, porque pra gente é algo muito comum, né? A questão do eclipse, porque a gente convive com isso a vida toda. Só que tem alguns eclipses que são diferentes, como esse anular mesmo, eles acontecem de muitos e muitos anos. Agora, não sei se alguém tem essa informação aqui para compartilhar com a gente, mas seria legal se a gente colocasse. E dentro dos eclipses, questões filosóficas, né? E eu queria também que o Felipe falasse um pouco sobre isso. Seria legal se a gente abordasse também isso. Opa, vocês estão bom aí? Espero que sim. Falando, né, sobre o fascínio dos povos antigos em relação aos eclipses, nada mais justo nesse primeiro podcast do Cadinho a gente falar nada mais, nada menos do que Tales de Mileto. Tales de Mileto foi um primeiro filósofo a se ter notícias que viveu no século VI a.C. E ele, como um grande estudioso, uma pessoa que queria de fato romper com toda aquela perspectiva mítica, ele usou o raciocínio lógico, além das observações do céu noturno, para ele prever um eclipse que ocorreu no ano de 585 a.C. E esse eclipse foi até um divisor de águas, um conflito naquele período, na guerra entre os lídios e os médios. Os lídios... Peraí, só um minuto. Desculpa te interromper, cara. Desculpa mesmo. Mas... 6 antes de Cristo, o cara conseguiu prever um eclipse, velho? Exatamente. Como que um cara, não sei se você vai conseguir responder isso, mas como que uma pessoa, simplesmente sem equipamento, sem nada, ele consegue prever o eclipse 6 antes de Cristo, velho? Somente pela visão, porque matemática, né? Mentira, velho, sério? E também por instrumentos muito rudimentares, como uma luneta, que ele mesmo construiu e foi observando o céu noturno. E ele foi percebendo, né, que a cada vez mais, né, o brilho assim, do sol soava, né, de uma maneira diferente, o brilho da lua também. E uma coisa também muito interessante em dizer sobre Tales de Mileto, nesse período, ele foi uma pessoa que realmente ele se enriqueceu muito através das suas observações, para ajudar na colheita, para ajudar também
não apenas ele mesmo, mas as pessoas que viviam com ele ali na Ásia Menor, na região ali da Anatólia, onde ele vivia. E algo interessante, uma curiosidade que cabe a todos vocês, que ele acreditava, né, que a Terra era plana, mas sem preconceito com o cara, né, que ele foi um Cada um com suas loucuras, né? Cada um com suas Tava lá. loucuras. Exato. Tava lá no século I, né? Nem sabia que existia sistema solar, então não tinha como, né? Ele foi É um porque, o precursor. Cabral, é porque o Cabral ainda não tinha visitado o Brasil, aí não tinha como saber ainda. E até foi até um contemporâneo dele, né, que é Heráclito, que mais tarde, né, ele falou que a Terra era redonda, também usando observação e raciocínio lógico, observando a curvatura da Terra. Mas, voltando a falar sobre Tales de Mileto, e esse conflito entre lídios e médios, que até então as pessoas achavam, né, que era uma intervenção divina, uma coisa assim, né, a ira dos deuses agindo ali em torno daquele confronto, mas após esse eclipse, tanto os lídios quanto os médios se deram as mãos, teve um acordo de paz, e com isso, né, houve, né, um processo assim muito grande, né, isso não apenas da história da filosofia em si, mas também da história da astronomia, essa observação sobre os céus, os astros, e mais tarde, isso lá no século XVII com Galileu, né? Galileu ele foi até mais além, ele observou as luas de Júpiter e viu, né, que elas também sofriam, né, esses efeitos sobre os eclipses, e isso, né, a igreja achava que era uma coisa assim de outro mundo, porque a Terra, né, era o centro de tudo, sendo que na verdade não. Ele adotou mesmo um modelo eletrônico lá de Ptolomeu, e assim, como a igreja vivia pegando assim no pé, literalmente dele, né, que ele ameaçou até ser queimado assim diversas vezes, Galileu ele contribuiu demais para a astronomia, né, com os estudos dele sobre os eclipses, sobre o estudo também, né, do movimento de translação da Terra, e também, né, há de se salientar que se não fossem esses caras, o que seria de hoje, né? Tanta coisa maravilhosa que a astronomia trouxe a nós, e não apenas a filosofia com fascínio, que voltando isso lá na Grécia Antiga, Aristóteles ele já falava, né, sobre a questão do taumatismo, ou seja, aquele espanto em lidar com algo diferente. E, né, permanecemos assim, espantados até hoje, a cada momento, a cada eclipse novo, né, que vai surgindo, né, que causa até efeitos assim diferentes em nós, seja numa coisa assim, né, desse fascínio, desse encanto, dessa curiosidade. Né? É muito louco, E- muito doido. Loucura E, total. Thiago, um comentário em cima do seu comentário, dá pra imaginar que antigamente a galera tinha uma coisa que hoje em dia a gente é meio complicado de ter. Tempo sobrando. Verdade. Exatamente. Muito tempo sobrando. Então dava pra ficar olhando estrela, ficar olhando lua e calcular o que precisar de calcular. Velho. Isso é verdade. E tem um detalhe também, porque enquanto o nosso mestre estava falando, uma coisa que eu já até havia comentado com vocês, né? Que muitos não sabem, mas hoje em dia existe o filósofo. Mas antigamente o filósofo, ele não só filosofava, né? O cara era tudo. Aí você fala assim, pô, velho, um filósofo descobriu, preveu, entendeu como funciona um eclipse solar, mas na verdade ele não era só uma pessoa que fazia frases bonitas, né? Ele era Exatamente. Naturólogo, né? E era um pouco rico também, porque você falou que tinha tempo, porque ele era um pouco rico. Porque o povo só tinha que plantar lá, tinha que cuidar da vaquinha, senão passar fome. Exatamente. Muito Antigamente, louco. Tales de Mileto, um filósofo, um matemático, um grande cientista, assim como Galileu, né, um dos maiores físicos que já existiram naquele período, né, do renascentismo, grande matemático, e, né, aquele mais Doideira, né, cara? um grande filósofo também. E Loucura. o Tales, ele falou alguma coisa? Apresentou alguma tese? Tales, Coisa religiosa. o Tales, na verdade, ele falou, né, que aquilo ali não tinha nada a ver com a questão mitológica, não tinha nada a ver de, por exemplo, a deusa da lua Selene ficar à frente, né, confrontando contra Hélios. Né, o que as pessoas acreditavam era isso, né, os deuses se confrontando, ainda mais no céu noturno de Nix.
né? Trazendo Os Furiosos. conceitos da noite, né? O sono e a Tão morte. bravos. Mas não tinha nada disso. Né? Era a Tava explicação vendo aqui. lógica possível. E me Tava tira vendo uma aqui outra sobre os dúvida, então. maias. Pode falar, Pode Marcos, falar. depois eu entro com a minha dúvida. Tava vendo aqui sobre os maias aqui, ó. Eles acreditavam que era um jaguar gigante que devorava a lua durante o eclipse. Aí eu falei, Pô, pai, interessante. capivara, isso, explica isso aí. Você que é o biólogo do mar. O que o jaguar fez com a lua? Pensa numa simplicidade grande, viu? Na época ela não era pintada ainda não, ela era só preta. Percebi. Nossa. Ela, na verdade, ela nem engolia, ela entrava na frente, então. Tipo um gato brincando com o novelo de lã. Pode ser, pode ser. Olha aí, ó, é uma E boa, essa- é uma boa ideia. Então, só para me entender aqui o que você falou, mestre. Então, quer dizer que eles acreditavam nessa questão, os povos antigos acreditavam nessas questões míticas, desse fascínio, né, deles, até quando Tales de Mileto explicou que não era. É isso? Exatamente. O Apenas, cara né, foi um divisor de águas, velho. Olha pra você ver a importância do cara. O cara foi um Algumas divisor de água numa questão mítica do povo. e algumas pessoas assim que viviam longe, né, das polis, ou seja, né, aquelas cidades autônomas, que elas ainda acreditavam nessa linguagem mais mística, mas quando a filosofia e a matemática foi, né, se espalhando por toda a Grécia, as pessoas elas meio que caíram na real, né, despertaram de um sono, né, fantasioso e começou a enxergar, né, a realidade dos fatos através da matemática, que era algo assim muito místico naquela época. A matemática era quase como se fosse uma linguagem dos deuses para muitos ali presentes. E durante, né, muito tempo, na Grécia Antiga, ela continuou sendo, né, aquela linguagem assim, do mistério, do encanto e também do fascínio. Queria tirar uma dúvida, então, aqui em relação a isso. Eu queria saber se você, mestre, você também é um grande matemático. Nossa, quem dera, viu? Como eu estudei, né, Graças junto a com o Deus. nosso doutor Marcos, eu era aquele aluno assim dos 70%, mas eu não era aquele, né, de tirar 100% em tudo. Meu negócio era Entendi. mais Graças a Deus, hoje em dia filosofar. dividiu tudo. Hoje em Na dia, filosofia, cada um no seu ramo, Apesar cada um que na a sua área. Não filosofia ela precisa faz parte de saber tudo. a licenciatura, eu sei que o Pinguim tirava 100 toda hora. Lá ele mostrava a nota dele da faculdade, na PUC. Só 100 lá nas matérias de filosofia. Eu falei, caralho, Que a gente tem que saber, né? O filósofo ele tem que saber um cadinho de tudo, né? Isso é importante. Um cadinho de Cadinho entrando aí, ó. matemática, um O pior cadinho que o de biólogo linguagem, também. um cadinho de biologia, de física, de química e por aí vai. Doideira. Agora, em relação. Na verdade, se a gente for pensar bem o eclipse, se a gente quiser colocar 5, 6 episódios só falando disso, a gente faz. Porque é tanta informação e informação relevante, né? E uma desses tópicos que eu gostaria, assim, que até quem pudesse falar, acho que é mais pro lado assim, do Marcos, que é a questão da compreensão do universo. Baseado no eclipse em si, como que é essa compreensão do universo baseado nisso? Então, tem 3 grandes astrônomos /físicos que fizeram seus projetos, né, científicos baseado em eclipses, usando dados de eclipses. O primeiro dele tem que lembrar do Nicolau Copérnico, né, que ele propôs a teoria do heliocentrismo, que contrapôs a teoria do Ptolomeu, né, Felipe? Exatamente. Ele propôs que a Terra era o centro do universo, que naquela época não sabia nada de sistema solar nem galáxia, Sim. só que tudo era o universo. Ele propôs o heliocentrismo, propondo que o Sol era o centro do universo e tudo girava ao torno dele. E ele chegou nessa teoria, até observando eclipses, fazendo conta também, né, muitos cálculos, ele determinou que o Sol era o centro do universo. E qual que é o nome dele, perdão? Nicolau Copérnico, no século XVI. Você inventou esse nome aí. Não, esse cara mesmo, Copérnico, nome bonito. Se tiver um filho homem, coloca aí, Nicolau Copérnico. Fazer sucesso aí em Portugal. E uma coisa tem que lembrar, que depois dele também veio outro que defendeu a teoria do heliocentrismo, que foi Galileu Galilei. Só que na época do Nicolau, a igreja aparentemente não pegou no pé dele. Que a igreja defendia o geocentrismo de Ptolomeu, só que ninguém criticou muito o Copérnico, ao contrário do Galileu mais para frente, que, inclusive, Pinguim pode me desmentir, ele teve que
voltar atrás, falar que não aconteceu nada não. Porém, Isso é verdade. A Terra é o centro. A Terra ainda é o centro. Ué, Então, não, peraí, eu não entendi. Então quer dizer que ele teve que, mesmo sabendo da realidade, de que não era aquilo mesmo, ele teve que voltar atrás. isso Galileu Galilei depois de Copérnico, né? Porque teve um século depois, porque o Nicolau propôs o heliocentrismo, só que ele não conseguiu provar, né? Ele fez os cálculos lá, só que precisava de mais prova. A igreja falou, legal sua teoria, mas não mandou ele voltar atrás, não. Mas um século depois a igreja parecia que estava na fase mais radical, aí ele fez o Galileu voltar atrás. Aí, Porque não assim, tinha provas, né? Não tinha provas, certo? isso. Aí, baseado nessa teoria aí do Copérnico, do heliocentrismo, teve quais são os impactos na vida real, né? É importante falar isso também. Ele impactou bastante na navegação marítima, porque como não conseguia prever melhor o céu, porque eles navegavam antigamente olhando no céu, nas estrelas, não tinha GPS ainda. Então impactou na navegação e nos movimentos estelares mesmo, né? Porque ninguém conseguia prever direito, depois ficou mais previsível. Sim. Aí outro cientista importante também que veio depois é o Johannes Kepler, o alemão. Ele veio de uma família bem comum na Alemanha, né? A mãe dele era uma feiticeira e o pai dele era um mercenário. Família comum, igual no Brasil. Normal, coisa normal. Família comum. Ele era um homem bem religioso, tanto que ele começou a estudar primeiro teologia em uma universidade da Alemanha, e depois disso ele foi estudar matemática. Aí, estudando matemática, ele apresentou interesse pela teoria do Copérnico, do heliocentrismo, e começou a estudá-la também, fazer os cálculos e anotar dados de eclipses. Aí, baseado nesses dados de eclipse que ele anotou e que também tinha do Copérnico, ele propôs duas leis de Kepler. A primeira, ele propôs que os planetas se movem ao redor do Sol em órbitas elípticas. Antes achava que era um círculo perfeito, mas era uma forma elíptica que irritava um pouco a ordem divina, né? O pessoal propõe que era um círculo que era geometricamente perfeito o círculo. Aí, como é uma elipse, aí teve um pouquinho de crítica em cima disso. Então ele propôs esse movimento elíptico. Foi a primeira lei de Kepler. Tá. Peraí que... Eu vou fazer de novo. Não sou eu, tá bem? É porque as pessoas que estão nos ouvindo, talvez eles não sabem o que é elíptico, sabe? Então é mais para as outras pessoas. Não sou eu, não, entendeu? Só para explicar para as outras pessoas o que é um elíptico, por favor. Um formato elíptico é um formato ovalado, né? Ovalado. Ah, tá. Eu já sabia, na verdade. Então, essa é a primeira lei de Kepler. Ele falou que os planetas orbitavam em formato de elipse. E a segunda lei dele falava que, durante essa elipse, quando o planeta está mais próximo do céu, ele se move mais rápido, por causa da força da gravidade que o Sol exerce. Então, na elipse, né, como não é um ciclo perfeito, uma hora ela está mais perto do Sol e uma hora está mais longe do Sol. Então, essas foram as duas leis de Kepler que ele propôs estudando eclipses. E os achados dele também ajudaram na navegação espacial, conseguiu prever melhor como os satélites e os corpos no espaço se movem. Ah, tá, porque naquela época não tinha satélite, né, velho? Convenhamos, né? Foi depois, né? Os dados dele lá... Satélite foi um pouquinho depois. As contas deles lá ficaram anotadas no papel. Satélite natural. Não, mas usaram os dados deles no futuro, né? Pegaram as continhas dele lá no papel lá da época. Sim. E na comunicação via satélite também. As leis de Kepler também ajudam na comunicação via satélite de hoje em dia. Na época só ajudou mais para, igual o Copérnico, navegação marítima, para prever aonde você está lá no meio do mar. Aí o último grande cientista que eu quero abordar aqui é um cara pouco famoso, é o Albert Einstein. Não ele conheço. Pouco famoso, pouco conhecido. Ele propôs em 1915 a teoria da relatividade geral. Só que ele precisava de mais provas para fazer a teoria dele ficar mais forte no ramo científico. Então, ele precisava de um eclipse total. Primeiro de falar que é a teoria da relatividade geral, né? Eu só taquei aqui. Ela explica como a gravidade funciona. E Einstein falava que a gravidade ela atua como uma superfície curva. Aí, para imaginar isso, a gente pega a ideia do trampolim, né, capivara? A gente pega a ideia do trampolim como se fosse o espaço, o tempo e o espaço.
E no meio desse trampolim a gente coloca o Sol, que tem uma massa gigantesca, pesado. Então o Sol, lá no meio, ele faz a cama elástica fazer uma curva para baixo. Essa é a gravidade atuando. Então tudo circula o Sol porque é puxado por essa gravidade do trampolim. Certo, Thiago? Deu para entender? Deu. Então Einstein, ele falava que essa gravidade formada aí pelo Sol, ela consegue atrair até mesmo a luz. Então, se qualquer luz que passasse perto do Sol, ela ia ter uma pequena curva por conta da força da gravidade. Mas para ele provar isso, ele precisava de um eclipse total. Porque as estrelas que a gente vê no céu, a gente observa só a luz delas, há milhões e milhões de anos, bilhões de anos-luz. Então, durante esse eclipse total, o Sol estava tampado, né? Então o céu estava escuro e os cientistas poderiam observar o céu e mapear as estrelas que estavam próximo do Sol. Em outra oportunidade, eles mapeariam também essas estrelas à noite. Aí, observando essas estrelas, eles viram se elas estavam na posição correta. Aí eles perceberam que durante o dia, durante o eclipse, as estrelas estavam um pouquinho para lá. Ou seja, o Sol que estava lá fez a luz se curvar um pouco, provando a teoria da relatividade. Véi. Que doideira, mano. Loucura, Doideira. Loucura. Muita loucura. Bem, um cara pra pensar não tem desse, velho. Ele tem que comer muito quiabo. Muita coisa quiabo. Muito Cê frango tá com doido. quiabo. Doideira. Esse eclipse que foi observado aí pelos colaboradores de Einstein foi feito aqui no Brasil. Eu esqueci qual que é a cidade aqui. Não, peraí, foi feito... não foi ele que veio pro Brasil, não? Foi os colaboradores? Eu acho Porque que teve não uma veio época nesse que ele dia. veio, né? Ah, no dia ele não veio. É No isso? dia ele não veio, foi a equipe meio que acompanhada por ele, a equipe meio que dele. Mas não foi ele que veio no dia. Ele veio depois. Ah, agradecer. essa informação eu não tinha. Eu sabia eu sei que ele veio pro Brasil, mas eu não tinha consciência de que no eclipse não era ele. Aí esses dados foram observados aqui no Brasil, né? Contribuímos aí para a teoria da relatividade. O Einstein Tem até até deixou uma frase famosa, né? É isso que eu ia falar, que tem uma frase muito famosa dele depois que ele veio pra cá, eu não sei qual é. Não lembro. Ele falou que o problema concebido pela minha mente foi respondido pelo luminoso céu do Brasil. Samba! Samba, Samba! Rio Eu acho que ele estava sambando nesse dia, falando, eclipse todo no Brasil. Ele foi lá no samba e deixou o pessoal trabalhando para ele. Caipirinha. Esse sotaque seu aí foi terrível. Aqui, o Einstein, ele era o que? Alemão? Era alemão, não era? Se não me engano, ele é alemão. Alemão. Austríaco. Alemão. Austríaco? Não, Alemão. acho que é alemão. Acho que era alemão. Então você tem que falar com sotaque alemão. Você Nossa fez o sotaque Senhora. errado aí. É que era difícil, hein? Mas Alemão. é muito louco. Mas aí, essa teoria, né? Brasileiro. Vamos falar para que serve a teoria. Ah, A teoria do Einstein. O que ela ajuda na gente hoje em dia, né? Ela serviu para a elaboração de vários estudos em seguida, né? Para estudos do Big Bang, ajudou bastante lá na teoria do Big Bang. Velho. Top. A Faz sentido. tecnologia do satélite, sempre tem satélite envolvido, né? Quando está estudando eclipse. Ajudou na tecnologia de satélites para eles fazerem a órbita deles de maneira correta, né? No tempo calculado. Também auxiliou na energia nuclear. Aí você não queria ter contribuído, mas a teoria dele ajudou também na trabalho de energia nuclear, no estudo de buracos negros, que até hoje a gente não sabe muito bem como eles funcionam. E na coisa mais do dia útil, né? No GPS, contribuiu bastante para o desenvolvimento do sistema de posicionamento global GPS. Que doideira, mano. Então, por causa dessa descoberta, facilitou hoje pra gente ir e vir, né? Exatamente, a gente não precisa mais ficar Muito olhando as louco. estrelas para navegar, né? Copérnico e o Kepler ajudou a gente, opa, toma aqui. Agora o Einstein facilitou ainda mais, a gente olha no GPS e o capivara que fica no meio do mato aí, toda hora com o GPS, né? Ou seja, o Brasil ainda tá perdendo nisso, que era pra ter royalties do GPS pro Brasil. Verdade. O Brasil tá aí, ó. Desde Verdade. o início, contribuindo aí, ó. Só que Coitado do Brasil. Ia ser Agora, mais a dinheiro. cabo de curiosidade, é importante a gente trazer, né, para os nossos bons seguidores, diferenciar
astronomia, de astrologia, uma coisa muito importante que vale a pena a gente mencionar. Isso lá atrás, isso lá no século I depois de Cristo, né, Ptolomeu, né, o mesmo do modelo geocêntrico, ele fala, né, que a astronomia é uma observação lógica, matemática, né, dos céus, dos astros, enquanto a astrologia ela está referente ao comportamento, né, que as pessoas têm diante desses astros. Nem nós vemos, por exemplo, João Bidu, né? Signo de touro, por exemplo. Aí a pessoa entra lá no João Bidu, e ela tá vendo o quê? A astrologia. E agora, esses grandes nomes que o nosso doutor citou aí, eles estão relacionados à astronomia, observação, estudo. Então é mais para crenças? Ela é considerado mais para Astrologia é crença. Astrologia, crença e astronomia a gente pode interpretar como um movimento racional. Então, olha, então fica aí uma dica para quem é aluno do mestre. Ele vai fazer essa pergunta aí, vocês tomam cuidado, hein? Ele vai fazer uma pergunta, na prova de vocês vai ter uma pegadinha lá, astrologia, astronomia, se vocês não responder certo, vocês estão ferrados. Toma cuidado, ó. Uma pegadinha aí. Olha aqui, aproveitando. Ô, Marcos, tem mais alguma coisa que você acha que é pertinente para a gente concluir na questão, nessa parte? Não, os grandes achados de eclipse até o momento foram isso, né? No meio da astronomia e da física. Mas também agora, ultimamente, tem estudos na área da biologia, né? Qual o comportamento dos animais que tem durante o eclipse? O que ocorre? Boa! O impacto, né? O impacto do eclipse na biologia animal, vamos colocar assim. Então, isso é um lado bem interessante. Principalmente porque a fauna em si, os animais, eles regem o comportamento deles pelo ciclo do dia, pelo ciclo do sol. Isso é a maioria. Tirando casos isolados de animais que vivem no fundo do mar, ou animais que vivem em caverna isolados. Sim, sim. Tirando esses casos isolados, a maioria da fauna e flora, eles regem o comportamento deles pelo ciclo do dia. Colocando o principal exemplo, minha área puxando sardinha para os passarinhos, para as aves. As aves diurnas, elas começam o dia delas vocalizando um pouquinho antes do amanhecer. Então, um pouquinho antes, quando já tem a primeira luz de sol ali, eles começam já a cantar, sinalizar que eles estão ali. Depois eles vão começar as atividades dele de procurar comida, procurar alimento no início da manhã. Depois, quando o sol tá mais em cima, tá bem mais forte, aquele sol forte de meio-dia, que nem a gente quer sair de casa, eles também não querem. Eles vão se esconder, eles vão ficar reclusos para depois voltar à atividade deles mais à tarde. Tá, o sol tá mais tranquilo. Só um parêntese que eu acho importante também a gente colocar, que os pássaros, assim como os animais, por exemplo, eles não têm um relógio dentro deles, então eles não baseiam pela hora, eles baseiam pelo que eles sentem, né? Pela visão, pelo sentido. Exato. Eles não sabem ver a estrela também, né? Eles ainda não aprenderam matemática. Não, então vamos supor que eles começam o dia deles ali pela manhã, 5 horas da manhã, então o eclipse 9 horas da manhã, eles estão entendendo que o dia já está acabando, certo? Aí que ferra tudo para eles, aí que complica toda a situação. Vem um eclipse 9 horas da manhã, eles falam, uai, o que aconteceu? O dia acabou? Tô indo dormir, tchau. Tchau. Pra eles vão dormir. Aí tem até um estudo interessante que aconteceu no eclipse, se não me engano, em 2017, que eles fizeram com a abelha. Porque, no caso eu falei aves, mas a maioria dos animais, eles usam o sol, o período do dia, para reger o dia deles. E as abelhas, elas se orientam pela luz do sol. E aí, o que aconteceu? Nesse estudo, eles foram observar as abelhas, eles viram que quando aconteceu o eclipse, as abelhas simplesmente pararam onde estavam. Onde elas estavam ali, elas pararam. O dia morreu, vou parar aqui, não tem mais pra onde eu ir. Capivara, se eu estiver trabalhando então e tiver um eclipse, eu posso parar? Se você for uma abelha, se você for uma abelha, operária, você pode. Você tem todo o seu direito. Capivara, você falou de animais que saem, ficam parados durante o eclipse, e os animais noturnos têm alguma chance de eles saírem? Aí que é o detalhe. Pode acontecer acontece o mesmo dos animais noturnos. Que eles olham, uai, o dia encerrou, deu a noite.
eu vou sair. Aí começa a acontecer, corujas, por exemplo, que são animais noturnos, elas vão começar a ter atividade. Bacurau, que é um animal noturno também, não é o filme. Bacurau animal, ele vai começar a ter atividade. Não sei se vocês conhecem, tem um filme Bacurau. Mas aí entra também os mamíferos. A maioria dos mamíferos, eles são animais noturnos. Eles vão também começar a ter atividade. Eles vão começar, tipo, tem que ir caçar, tem que ir comer, tem que fugir de predador. Então, vou começar a andar. E a serpente, Aí, Capivara? E as serpentes, isso que eu ia perguntar. Vai sair alguma serpente no eclipse? As serpentes, aí já é um outro lado meio complicado. Aí a galera da herpetologia vai ter que fazer muito estudo para verificar. Porque eles são endotérmicos, né? É verdade. Mito, Esotérmicos. exotérmicos. Eles dependem da temperatura. A temperatura deles é externa. Eles se esquentam com a luz do sol. Eles usam a temperatura do ambiente para controlar o metabolismo deles. Então, pode ser que, agora eu estou falando um achismo, pode ser que eles não se sintam tão afetados. Apesar de que tem comprovação que mostra que durante o eclipse a temperatura também cai. Então eles vão dormir, né, Capivara? Até 2 graus, salvo engano. Eu já vi isso escrito em algum lugar. Então, até 2 graus. Mas as serpentes, elas fazem o contrário. Elas se esquentam durante o dia para caçar à noite. Então você começa a caçar mais cedo, então, né? Na verdade, eu não sei o que elas podem fazer. Porque o período delas de esquentar seria durante o dia. Certo. Do nada, não tem mais o período de esquentar. Então elas não estão prontas para caçar. E o nosso eclipse aqui ele vai ser no final da tarde, né, Capivara? Então, e tem esse detalhe também. E aí vai ser um outro detalhe interessante. Principalmente para as aves. Porque a ave que tá ali acostumada a... não, vai anoitecer daqui a pouco. Ó. Tô preparando ali, daqui a pouco vou sair ali para comer uma coisinha, comer uma semente, caçar uns gafanhotos, umas formigas. Mas, do nada anoiteceu antes. Ela vai ter que dormir mais cedo. Depois, no dia, não vai voltar para ela poder comer de novo. Então, ela vai, tipo assim, o ciclo dela vai ser todo desregulado. Que nem quando a gente vai dormir mais tarde e depois a gente tem que tentar regular de novo nos outros dias e a gente não consegue. É a questão do fuso que eu vivi aqui, ué. Então, no seu caso, você viveu esse fuso. Mas então, como funcionam os morcegos sobre o efeito dos eclipses? Eles têm algum comportamento diferente? Boa. Ou então, os morcegos é um detalhe, porque muita gente pensa que morcego é cego, né? Só que não. Eles não, enxergam. Peraí. Morcego não é cego? Não é cego. Não, mas deve ter algum que é, porque não tem esse negócio deles. Não, a principal fonte de. Sim. Eles usam a ecolocalização como principal instrumento de guia deles. Porque eles adaptaram isso para a vida noturna. Mas eles têm visão. Eles têm uma visãozinha ali. Tipo assim, eles não são nenhum olho de águia. Mas não são também, não é um ceguinho da vida. Eles têm visão. Só, até pra você pensar, não sei se vocês já viram aquela raposa voadora. Já, não sei se vocês já a raposa voadora. É um morcego lá da Ásia. É um bicho grande, bem grande. É um morcego bem grande. Parece tão raposa. Aí agora você fala que é um morcego da Ásia. Você decide. Qual é o tamanho, de asa. Tipo, ele pode chegar a 1,5 metros, mais ou menos. Com a asa assim, na aberta. Ele pode, tipo, eu acho, se eu não me engano, tem caso até mais, mas eu não sei de cor. Eu não sou mesmo morcególogo raposístico. Mas eles são grandes. E eles são diurnos. Ou seja, é um morcego diurno que sai de dia. E eles se alimentam de quê? Frutas? Morcegos, eles se alimentam de fruta. E morcego no Brasil se alimenta de tudo. Tem morcego nectarívoro que usa néctar. Aí uma coisa interessante, porque muito morcego nectarívoro, eles saem à noite, a flor dele é adaptada para o período noturno. Então, durante o eclipse, pode ser mais um bug. Porque a flor não vai abrir, ou vai abrir por ausência da luz, e o morcego vai sair, e depois ele vai voltar de novo, porque o eclipse vai acabar. Então, complica toda a situação. Não, mas se a gente for parar para pensar, ele deve sair quando a temperatura baixar.
Sim, o mais né? Então provável pode é ser isso. apesar que o nosso eclipse vai ser no final do dia, Sim, também tem essa questão. ele pode talvez já ir vai estar entrar, a né? temperatura, já vai estar a temperatura mais baixa e também tem a questão do que o eclipse abaixa a temperatura. Então, pode dar um bug total. É o bug na Matrix. Um bug na Matrix total. E Doideira, né? aproveitando que eu comentei do morcego que é cego, mas não é cego, diga aí pra gente uma recomendação pra quem for ver não ficar cego. Cara, essa questão ela é muito importante, porque é o seguinte, nós aqui nós não somos especialistas em astronomia, muito menos em eclipses, né? Então a gente gosta dos assuntos, é algo que a gente curte, segue, acompanha, só que uma coisa que o pessoal não sabe, que inclusive a gente já acompanha há mais tempo e está consciente disso, da importância de que do EPI, velho. Porque as pessoas acham que pode olhar diretamente, porque como você vai ter um eclipse quase que total, você assim, posso olhar direto. Cara, não olhe direto pro sol, cara. Se você Pelo não amor de quiser, Deus. apesar que, se você quiser ficar cego, pode olhar, olhe à vontade. Você vai conseguir, porque cega a pessoa, cara. O sol, ele pode cegar. Se você olhar diretamente pro sol, você vai ficar cego, velho. Então, para que isso não aconteça, tem uma dica, na verdade, duas dicas importantes. A primeira, que você consegue, né, fazer. Há outro detalhe importante também. As pessoas falam assim, vou tirar foto e tal, e pega a câmera, olha com a câmera lá dentro, velho, e além de ter o sol, ainda vem ainda o vidro para ferrar com a sua visão. Vai ser o Então, sol na lupa. É você imaginar uma lupa no seu olho, né? vai queimar, cara, queima a retina. Só que aí as pessoas falam assim, eu olhei e não deu nada. Eu falei, velho, não é na hora, é com o tempo. Você vai matando ali a sua retina, quando você pensa que não, passa um tempo, você vê que você perdeu sua visão. Então, existem relatos, eu estava dando uma olhada, de pessoas no último eclipse, que realmente ficaram cegas, velho. Ficaram cegas porque olharam diretamente e achou que não tinha dado nada. E com o tempo foi vendo, foi perdendo a visão. Então nós temos duas recomendações. Uma delas eu trabalhei de serralheiro com meu tio, inclusive um beijo, tio Hélio, né? Trabalhei com ele aí na serralheria, ali no Eldorado, para quem conhece Contagem. Trabalhei com ele e lá ele usava muito é um vidrinho, e esse vidro é próprio para soldador. E a orientação, inclusive eu ia até ligar para ele para saber qual que seria a orientação, mas pelo que eu fiz de pesquisa, o que o pessoal mais orienta a utilizar é o 14 e o 15, que é um nível mais alto. Esse vidro é super barato, você encontra em qualquer loja de peças, de soldador ou loja de parafuso, depósito, material de construção, você consegue encontrar isso aí, pega emprestado com um tio seu que tem ferramenta, com seu pai, que com certeza deve ter isso lá, é o tão comum. E outro também é um papel, que chama papel Baden, que ele é próprio para isso. Ele, claro, é um papel mais caro, apesar que hoje no Mercado Livre, se você pesquisar, você encontra até alguns óculos. E esses óculos eles são feitos... Tem um morcego ali, tá vendo? Fica falando aí. O voador aí, cuidado. Cuidado, hein? Não, o velho, aqui, pra quem não sabe, eu tô em Portugal. E aqui não é pernilonguinho pequenininho, não. Os pernilongos aqui é sim, fiel. Sério? Aí tem infestação maior do que aqui? É cabuloso, meu irmão. Você tá doido? Pernilongo em Portugal é pernilongo? Pernilongo. Não muda, não. Mas voltando, vamos lá. Tem outro que chama o papel Baden. Esse papel Baden é um papel um pouco mais caro, mas ele você consegue ter 100% de assertividade, consegue ver de uma forma mais nítida o eclipse, né? Então, além disso, você também consegue acoplar ele na câmera, na luneta, seja o que você tiver, né? Então é mais fácil. Então a única precaução que nós te passamos é que você não olhe diretamente no sol. É lindo? Velho. Mas mais lindo ainda é você ter o prazer de ver, né? Então... Da vida, inclusive, né? E lembrando que o eclipse ele dura, acho que é cerca de meia hora, né, Capivara? Então, você vai Mais ficar ou olhando o sol meia hora, achando que o sol não tá lá, mas ele tá lá. Os raios estão vindo. Então é um tempo muito prolongado para você ficar observando o sol diretamente. Por isso que tem que usar velho,
Olha, olhou, demora muito de um ponto para outro. Então você olhou e falou, ó, que legal. Pá, pum. Olhou, Aí a pronto. orientação é ficar no máximo olhando, mesmo com os instrumentos, no máximo 30 segundos. Não passe de 30 segundos observando, seja com papel Bader ou com o filtro de soldador. Não passe de Sim. 30 segundos direto. Pronto, cara. Então, a Não ideia vai aqui precisar. a ideia aqui é para passar para vocês justamente para você entender um pouco mais sobre o eclipse, saber nessa parte, aproveitando aí o nosso mestre, né, aonde entra o eclipse nessa parte mitológica dos povos antigos, até mesmo religiosas, depois na parte científica com o Marcos, depois a biologia. Então é muito legal, cara. Então é por isso que a gente quis trazer esse primeiro episódio para vocês. Mas, de toda forma, se você for curtir dia 14 de outubro, tome cuidado, porque realmente pode prejudicar a sua visão, né? Então é isso, a única orientação que a gente passa é essa. Então, galera, como de praxe, nós temos aqui o nosso querido mestre Felipe Reis e a gente não poderia ir embora sem aproveitar um pouco, né, dessa filosofia que sai de dentro para fora, né? Então, compartilhe um pouco desse conhecimento com a gente. Deixa uma frase aí pra gente de sabedoria, meu caro, querido Felipe Reis. Depois da gente dialogar sobre eclipses e também, né, os encantos e mistérios por trás deles, nada mais justo, né, do que citar uma frase de Aristóteles a respeito, né, desse espanto que nós temos, né, não apenas pelo eclipse, mas para qualquer coisa que nós nos deparamos e achamos assim diferente, curioso, bacana. Aristóteles, no livro 1 da Metafísica, já falava que o começo de todas as ciências é o espanto que as coisas serem o que são. E com essa frase, independente do que vocês forem fazer essa semana, tenham mesmo esse espanto, tenham mesmo essa curiosidade. E vão fundo, gente. Quem sabe, né, alguns de vocês aí, nossos queridos seguidores, possam, de fato, criar uma teoria muito curiosa para trazer aqui para o Cardinho Podcast quando todo mundo aqui tiver idoso. Tamo junto, galera. Fiquem com Deus aí. É nóis. Olha, então é isso, a gente está chegando agora para o fim do nosso episódio. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Se sim, deseja, né, ver mais conteúdos relacionados a diversos assuntos, porque aqui hoje a gente abordou o ponto de eclipse, mas a gente vai conversar um bocadinho de tudo aí. Então, se você gostou, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ative o sino para receber as notificações de novos episódios e, é claro, né, deixe seu comentário abaixo sobre o assunto. Nós queremos saber também quais são suas sugestões para novos temas. Sua participação é muito importante para nós. Então, por hoje é isso. Até uma próxima edição do Cadinho Podcast. Tchau para vocês. Até mais.